Então Deus vem e mostra para Davi como Deus foi tão bom para ele. Veja bem, tirou ele lá da malhada, tirou ele lá do campo cuidando de ovelhas. Veja bem, seus irmãos todos foram apresentados antes dele. Deus poderia ter escolhido outro dos seus irmãos. Teve que mandar chamá-lo. Veja bem, Deus escolheu, colocou lá perto do rei, deu-lhe a chance de ser um grande rei, assumiu o lugar de Saul sobre Israel. Aí primeiro começou sobre Judá, poderia ter reinado só sobre a parte do sul, mas Deus fez com que ele reinasse sobre todo Israel. Deu-lhe a casa de Saul, mulheres de Saul, deu-lhe tudo o que ele precisava para fazer um grande governo, de ser um homem fiel a Deus. Tudo o que Davi desejava, Deus concedia. Mas ele colocou uma mulher acima de Deus, uma paixão acima de Deus. Veja bem. Então ele traiu Deus. E ele diz que enquanto ele estava ocultando esse pecado, escondendo esse pecado, ele viveu o tempo todo em angústia. Porque ele, na verdade, sabia, um dia vai aparecer. Sempre, né? Aquela coisa, o pecado, ele acusa a pessoa, né? Ele acusa. A pessoa pode não perceber até a voz do Espírito Santo tentando levá-lo a se consertar. Mas a pessoa sabe que está vivendo errado. Pode ver uma pessoa desviada aqui dizendo, não, mas um dia eu vou voltar. Não, mas eu vou voltar. Não, mas qualquer dia eu vou lá. Qualquer dia eu vou voltar. E vai assim. Vai vivendo. Mas ele sabe que está errado? Sabe? Ele vai vivendo na angústia, na condenação o tempo todo. Ele não quer tomar a decisão de largar o pecado. Então, vai vivendo assim. É uma vida miserável. O tempo todo com acusação. E chega o ponto de que ele pode, de repente, morrer. E não dá tempo mais de se arrepender, de se consertar com Deus. É o que o diabo quer fazer. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele vai fazer de tudo para matar essa pessoa antes dele voltar para o Senhor. Então Deus diz para Davi, através de Natan, que ele desprezou a generosidade de Deus. Então com Davi aconteceu ao contrário do que aconteceu com Saul. Como Saul não teve um arrependimento e queria se justificar por haver pecado, então ele foi punido. Então Davi, pelo contrário, quando Deus fala com ele através do profeta, olha lá, Saul também, Samuel foi falar com ele, o profeta. Mas ele tentou se justificar, dizendo que tinha feito o que Deus mandou. Já Davi, ele se arrepende. Quando ele ouve o profeta falar, pronto. Ele sabe que Deus está falando com ele, então ele se arrepende imediatamente. Vamos ao tópico 3, as consequências do pecado de Davi. Subtópico 1, as consequências pelos pecados cometidos. Subtópico 2, Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Subtópico 1, então, as consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Gálatas 6, 8. Foi o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência de seus pecados. O primeiro, a perda do filho. O segundo, o escândalo sexual do seu filho Aminon com a sua filha Tamar. O terceiro, o assassinato de Aminon. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão. E o abuso público das concubinas reais por este. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divinas, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados pelo restante de sua vida. É imperioso ao cristão evitar o pecado, pois este traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo direta e indiretamente outras pessoas. Então Paulo diz, olha, o que semeia na carne ceifará. Então, aquele que anda pecando, então o resultado do pecado vem sobre ele, sobre a vida dele.
E o pior é que atinge as pessoas que estão à sua volta. Esse é o resultado tremendo do pecado, porque atinge todos que estão à volta daquele que anda pecando. Todos sofrem as consequências. Então, algumas coisas que aconteceram com Davi, olha aí. Primeiro, morreu a criança, filho dele com Batseba. Depois, Aminon, que vai e estupra sua própria irmã Tamar. Aí o Absalão vem e mata Aminon. Depois, Absalão, ele toma, usurpa o trono do seu pai. Depois, Joabe, então mata Absalão. E nós vemos depois, até depois da morte de Davi, continuava ainda o resultado do pecado. Que Salomão manda matar seu irmão Adonias. E daí para frente nós vamos vendo. Né? Aí o filho de Salomão, o Roboão, também fez coisa errada. Foi amaldiçoado, o governo foi de novo dividido. Assim como foi dividido no início do governo de Davi, acabou no tempo de Roboão, né? Já aí dividido novamente a nação. Ficaram as 10 tribos lá para cima, 2 para baixo. Judá e Israel lá em cima. Embaixo, capital Jerusalém, em cima, capital Samaria. Então Davi foi perdoado porque se arrependeu, mas as consequências pelo seu pecado continuaram acontecendo. Não só ele sofreu, mas toda a sua família e toda a sua descendência. Subtópico 2, Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Segundo Samuel 3, 2 a 5, 5, 3 a 16, 1 de Crônicas 3, de 1 a 9, 14, de 3 a 7, 2 de Crônicas 11, 18. Observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente, Aminon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos. Lendo 1 de Reis 1, 6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduzia os filhos. A falta de aconselhamento e de disciplina fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque dos livros que ora estudamos, Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí ser essa uma premissa primordial para a vida do obreiro, como está em 1 Timóteo 3, 4. Não adianta realizar grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras tendo um lar desestruturado. Bom, aí você faz a correção, né? Nós não podemos afirmar o número de esposas que Davi teve. Nós temos aí alistadas 8 esposas, 10 concubinas, mas esposas só 8. Agora, como a Bíblia diz que Davi teve outras mulheres em Jerusalém e mais filhos, né? Então essa palavra mulheres aí pode significar esposas. Quando a palavra é concubina, aí já é outra coisa, não é esposa. Então se diz que teve outras esposas, né? Então aí, quando é dito que teve outras esposas, está falando antes dele conhecer Batseba. Entre as mulheres que ele teve em Jerusalém está Batseba. Então se antes de Batseba ele teve 7, né? Com Batseba é 8. Então, se teve mais mulheres, pode ser que ele tenha tido, então, 9, 10, 11, 12, não importa, né, esse número. Só nós não podemos afirmar que são 12, porque não existe isso registrado na Bíblia. Tá? Então, poderia ser dito assim, Davi teve aí 8 esposas registradas na Bíblia, mas podendo chegar até 12, porque é dito que teve outras mulheres, mais filhos. Tudo bem. Não se pode dizer que teve 12 filhos, tá bom? Então não afirme isso, porque está errado. Então são encontrados aí 21 filhos, né? E uma filha. Lembrando que tem um filho aí que quase ninguém sabe que está registrado aí na Bíblia. 2 Crônicas 11, 18. Jerimote. Ele era sogro de Roboão. O nome dela era Maalate. Então, os 3 filhos de Davi, o Aminon, o Absalão, o Adonias, todos eles eram candidatos a
a serem rei. Todos foram mortos. E nós vamos ver que esses filhos parece que não prestavam devido exatamente ao modo que foram criados. Com muito mimo, sem repreensão. Né? Então nós vamos ver que Davi tinha muita culpa por seus filhos serem desse jeito. Assim como Eli não educou seus filhos corretamente. O profeta Samuel não educou seus filhos corretamente. E aqui vemos que Davi também não educou seus filhos corretamente. E a Bíblia, ela diz para nós que aquele que vai assumir uma posição de liderança da igreja, um pastor, ele deve ter seus filhos em sujeição. Porque se não tiver, não vai servir para estar à frente de um rebanho. Então a pessoa pode ser grande pessoa, ter uma vida que todos consideram muito boa e tal, mas se a sua família for desestruturada, ele não é uma pessoa feliz. Vamos à conclusão que diz: evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiado alto, seus frutos geram a morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Então o pecado traz consequências terríveis. Temos que evitar o pecado a todo custo, combater o pecado a todo custo. E sempre nós temos chamado a atenção. Como viver uma vida sem você viver na prática do pecado? E a receita bíblica é simples. Oração, jejum, estudo da Bíblia. É simples isso. Então, oração, jejum, Bíblia. Sempre essas três coisas. Para que você se mantenha em comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com Deus. Em submissão a Deus. Então, é preciso sempre estar orando. Não é oraçãozinha de 10 minutos, 15 minutos. Orando, jejuando. Não é ficar aí, vou tomar café aqui, só vou almoçar meio-dia, não vou comer nada daqui até meio-dia. Isso não é jejum. Estou falando de jejum. E leitura da Bíblia. Não é ler um versículozinho, comprimidinho. Deixa eu ver o que Deus quer dizer para mim. Ler um versículo da Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Leia a Bíblia toda, todo ano. Se você quiser aí receber no seu e-mail uma leitura para você fazer todo dia e ler a Bíblia todo no ano, olha aí, www.leiturabiblica.com.br. Você cadastra lá o seu e-mail e eles mandam um e-mail para você todo dia, leitura bíblica. E você vai ler a Bíblia todo em um ano. Se você quiser fazer também assim, de manhã, antes do café, um capítulo da Bíblia, na hora de almoçar, um capítulo da Bíblia, na hora de jantar, um capítulo da Bíblia, antes de dormir, mais um capítulo da Bíblia, pronto, um ano você já leu a Bíblia toda. Vamos orar agora. Se você ouviu a palavra de Deus aí, você resolveu se arrepender, pedir perdão a Deus, resolveu entregar a vida para Deus, vamos orar juntos. Se você cometeu o pecado, de adultério, seja lá o pecado que cometeu, quer se arrepender agora, pedir perdão a Deus, faça isso. Restaure aí sua vida com Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor. Ora, grande lacuste me forrara, graças tu verastai. Ó Senhor, perdoa o pecado deles, Senhor. Mostra para eles novamente o alvo, Senhor, a ser atingido. Que a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Vem salvando agora, Senhor. Vem curando, libertando. Em nome de Jesus, restaura essas vidas que se chegam a Ti. Em nome de Jesus, receba o perdão de Deus, a restauração. Toca, Senhor, deles agora, em nome de Jesus. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus. Solta agora toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.